Hoje, o Ibovespa, você viu aqui, e as bolsas americanas sobem com força. Para a gente entender por que o mercado está reagindo dessa forma, eu converso agora com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Carlos, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo e um feliz ano novo. Prazer, Vitor. Eu acho que a gente até já se falou no ano novo, mas feliz ano novo para todo mundo. Esse ano que já começou animado, né? Mas eu fiz plantão esse fim de semana, Carlos, peço perdão então pela indelicadeza, porque tem Que muita é coisa isso. acontecendo. Eu lembrava que a gente tinha conversado recentemente, eu achei que era durante o plantão de Natal, ou seja, no ano passado. Enfim, aquelas coisas. Vamos lá, Carlos, muito obrigado pela disponibilidade da gente conversar aqui. Eu queria entender. A gente tem, é evidente, os mercados reagindo bem, principalmente no que tange as petrolíferas norte-americanas, as empresas de petróleo dos Estados Unidos. A Chevron disparando hoje com bastante motivo. Eu quero entender por que o Ibovespa está avançando agora mais de 1%, né, ultrapassando o patamar, inclusive, de 162 mil pontos, mas a gente vê Prio, Petrobras, tínhamos a PetroRecôncavo também, está perto do 0 a 0, perto da estabilidade. As petroleiras em queda. O que está acontecendo? A Brava Energia, né, num desempenho muito ruim hoje. O que está acontecendo? Olha, muito provavelmente a gente está vivendo uma situação aí de entrada de novos concorrentes, né? A gente pensa o seguinte: o mercado de petróleo é um mercado bastante complexo, né? Um mercado que tem também alguns players, não são muitos players, e à medida que você vai ter a perspectiva de um novo fornecedor, né? Quer dizer, todo o petróleo venezuelano vai começar a entrar no mercado internacional por meio das petroleiras americanas, né? E a Chevron já está instalada lá, por conta disso que ela tem essa vantagem imediata. Então, as petroleiras brasileiras, né, as empresas ligadas ao mercado brasileiro de petróleo, e a Petrobras principalmente, acabam sofrendo com isso aqui no Brasil, porque, primeiro, você deixa de ter uma perspectiva de participar desse bolo da Venezuela, que é um bolo grande, né? E, por outro lado, você também tem uma perspectiva de que o preço do petróleo, se o processo de transição efetivamente acontecer, você vai ter mais petróleo no mercado, tendo mais petróleo no mercado, uma tendência de queda de preços, né? É até uma coisa curiosa, quer dizer, a gente questionava semana passada, semana retrasada, por que que a Arábia Saudita não tomava alguma medida em relação a diminuir a produção de petróleo. Eu acho que talvez estrategicamente essa disponibilidade de óleo no mercado faz com que esse preço não tenha uma mudança muito grande aí com o impacto do que aconteceu na Venezuela. Mas até por essa participação ínfima hoje da Venezuela, do ponto de vista de grande exportadora de petróleo, é evidente que a gente tem uma perspectiva futura de um incremento caso as empresas petrolíferas norte-americanas de fato assumam essa exploração, mas no primeiro momento esse impacto ele é irrisório. E eu queria entender exatamente esse contexto um pouco mais amplo. Você citava esse decréscimo no nível de oferta de petróleo, né, ao longo do último ano, por exemplo, a gente acompanhou. A própria OPEP confirmou ontem que não mudaria a sua estratégia, não restringiria ainda mais a produção de óleo também. Dado esse cenário, a gente tem uma mudança mais estrutural, você projeta isso do ponto de vista do preço do barril do petróleo, com esses principais contratos sendo negociados abaixo dos US$ 60 o barril? O preço do petróleo continua na mão da OPEP, né? E ela não controla o preço, ela controla a oferta. Então a OPEP é um cartel em que os produtores de petróleo definem a quantidade de óleo ofertada dentro do mercado. A gente tem que pensar que o processo de produção de petróleo é complexo, né? O petróleo da Venezuela tem algumas características. Ele parece que é um petróleo mais pesado, mais ácido, que serve para algumas refinarias, em especial algumas refinarias que existem até nos Estados Unidos, né? Então, o que que acontece? Você vai ter uma transição tecnológica, né? Eu estava acompanhando aí ações de outras empresas do setor que lidam com tecnologia de exploração, a própria Exxon, que é uma outra empresa que saiu da Venezuela, tem passivos, tem discussões ali com a Venezuela de ativos que ela deixou para trás, né? Então, você tem todo um processo de recolocação da tecnologia, de reorganização do processo produtivo efetivamente, que vai acabar gerando uma maior oferta de petróleo ou disponibilidade de oferta, né?
Então, eu acho que a OPEP, a decisão dela não alterar agora o volume de óleo é justamente para que você tenha uma transição meio segura em relação a isso, tá? Eu não estou falando aqui transição segura do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico e do fornecimento do petróleo, porque vai demorar um tempo para que todo esse óleo venezuelano comece a entrar dentro do mercado e tenha um impacto efetivo dentro do preço. Professor, queria falar um pouquinho sobre o mercado de câmbio, também de juros, a curva de juros norte-americana. A gente tem visto exatamente essa descompreensão nas curvas de juros, papéis de 2, de 5, de 10, de 30 anos nos Estados Unidos, com esse distensionamento. Eu queria entender se isso tem correlação, é evidente, com a perspectiva inflacionária nos Estados Unidos, mas também entender esse comportamento do câmbio. Porque nós temos o índice de dólar caindo 0,12%, mas em relação ao real, a moeda norte-americana se desvaloriza em 0,38%. O que está acontecendo? Olha, é um movimento que desde a posse do Trump é um movimento que eu não diria que é coordenado, né? Mas todas essas atitudes do governo Trump têm como objetivo de aumentar a competitividade, e um dos mecanismos de você aumentar a competitividade é você melhorar, piorar, vamos dizer assim, a sua relação com o exterior. Quer dizer, se eu ter um dólar mais desvalorizado, isso facilita esse processo de competição. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é basicamente aí um resquício disso, né? Que é um enfraquecimento do dólar, porque o que a gente tem olhado em termos de cenários, eu tenho trabalhado muito com cenários futuros, você tem o componente inteligência artificial que consome uma energia gigantesca, energia é um ativo fundamental, como o próprio comentário anterior estava indicando, né? E aí toda essa relação de produtividade, uso de energia e principalmente valorização ou não de mercados e de moedas vai ser o grande tensionador aí dos próximos anos. Então eu acho que a gente está vivendo uma oscilação para baixo do dólar que vem muito desse processo já, diria, de mais de um ano de depreciação da moeda americana efetivamente. Quer dizer, é um efeito agora, né? Isso bate em moedas de formas diferentes, né? O real tem se beneficiado um pouco disso. Então, eu acho que é um grande olhar que a gente tem que ter sobre como que o impacto da energia, da produtividade e da própria valorização do câmbio vai afetar os mercados, né? É algo, dólar é aquilo que assim ninguém aposta no dólar porque efetivamente moeda estrangeira não dá para a gente acertar a cotação. Mas a tendência de médio prazo que a gente tem vindo do histórico é de uma desvalorização e talvez isso acompanhe um pouco mais aí durante esse ano. O que faz também com que a nossa pressão inflacionária melhore um pouco, não por conta de ajuste fiscal, mas por conta de um dólar desvalorizado. Dólar perdendo força e não um real se valorizando, né, professor? E como você mencionou, o câmbio é a casca de banana de todo economista. Professor, eu queria entender se a partir dessa incursão dos Estados Unidos na Venezuela, a gente conversou inclusive ontem durante o plantão com o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e ele aposta que o Brasil pode suprir essa demanda de petróleo anteriormente exportado pela Venezuela para a China. O Brasil pode ocupar esse papel exatamente por ser um país neutro do ponto de vista diplomático, alheio a esses grandes conflitos mundiais. Queria entender como é que você vê o Brasil posicionado não só no mercado de petróleo, mas evidentemente dentro desse cenário de bastante incerteza, a gente vê ativos de reserva de valor, né, o ouro, por exemplo, se valorizando. Como é que o Brasil se posiciona nesse cenário, pensando também no nosso cenário interno, eleições, bagunça política, tudo que tange a Brasília? Tem muita coisa no horizonte, né? E acho que um ponto importante, que eu concordo plenamente com o ex-presidente da Petrobras, é o quê? O Brasil é um país que ele tem muitas oportunidades de exploração de petróleo. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de reservas, né, essas reservas são o estoque de petróleo que está disponível para exploração. Você pode ter jazida de petróleo com alguma coisa que não foi explorada. Então a gente tem muito potencial aqui na bacia marítima aqui de Santos, Rio de Janeiro, Bacia de Campos, agora a questão da Amazônia. A gente tem que pensar que o petróleo que está lá na Venezuela é um petróleo que não tem demarcação de limite, né? Então a Guiana, por exemplo, está acessando o mesmo lençol de petróleo ali, o Brasil também pode ter acesso a isso na Amazônia. Então a gente tem potencial de cada vez se tornar mais autossuficiente e até um exportador.
Quando você falou sobre a questão política da gente ser um país neutro, talvez nessa nova dinâmica do Trump, neutro não é suficiente, né? Você precisa estar do lado dele. É a mensagem que ele está passando muito claro, que eu acho que essa, eu diria, revolução aí na geopolítica mundial, tá? A revolução não é no sentido positivo, é no sentido de transformação. Ele vai trabalhar cada vez mais com países que estejam alinhados, não basta ser neutro. Então, esse tato, esse cuidado que a gente tem que ter para gerir a política internacional vai ser importante, porque uma imagem que não sai da minha cabeça nesse fim de semana, não sei se é do seu tempo, aquele filme do Império Contra-Ataca, do Darth Vader voltando, né? Me parece que o Trump está fazendo é exatamente uma volta do Império aí dos anos 50, 60 e 70, e como eu disse, ser só neutro talvez não seja suficiente, porque o Trump considere como um aliado. Pode, né? Guerra, fazendo alusão à guerra nas estrelas, de acordo com autoridades norte-americanas, não há guerra na América Latina ainda, professor. Pensando nesse cenário global de um cenário de juros mais elevados, mesmo em economias cujo histórico relaciona, né, esse ambiente macroeconômico a juros zero, até mesmo juros negativos, caso do Japão, por exemplo, também da União Europeia, pensando no nível de restrição da atividade global, e evidentemente, né, a gente acompanha esses fatores, eles irradiarem no preço do barril do petróleo, a gente pode estar acompanhando, também por causa de Donald Trump e sua política comercial, uma era em que há uma dependência menor do petróleo, também pensando na eletrificação da China e a busca também por outras fontes de energia renovável. Enfim, eu queria entender um pouquinho esse contexto um pouco mais perene, mais a longo prazo. A gente pode estar vendo o fim da era do petróleo? Olha, a gente fala do fim da era do petróleo já há alguns anos, né? Inclusive, o principal estudo de cenários que surgiu foi um estudo da Shell lá nos anos 70 e que ela se antecipou à crise do petróleo porque ali já tinha um certo receio de que o petróleo iria acabar, ou pelo menos ele ia acabar como fonte principal. Não que ele acabasse como produção, mas ele acabasse como fonte principal de energia. Veja, nós estamos vivendo aí uma era de demanda de energia de todos os limites, de todas as áreas, né? Seja veículos elétricos, seja computação, seja essa área de inteligência artificial. Quer dizer, a demanda de energia tende a ser explosiva e você não vai ter nenhuma fonte de energia que vai ser descartada. O que eu acho que há muitos trabalhos e estudos no longo prazo de você ter essas energias disruptivas, né? Fissão ou fusão nuclear, fissão nuclear, se eu não me engano. Então, existem coisas no horizonte que podem transformar o mercado de energia. Mas o petróleo ele não vai deixar de ser relevante porque a gente não pode pensar nele só como combustível. Ele é fonte de químicos, ele é fonte de plásticos, né? Então, a nossa vida, a nossa sociedade moderna depende muito do petróleo, que não é só o petróleo combustível. Então, ele continua sendo um ativo fundamental, você ainda não tem alguma coisa que substitua plenamente o petróleo, né? Então, ele vai perder talvez a sua preponderância, mas ele não vai deixar de ser estratégico, tá? Ele não está mais naquele mesmo layout dos anos 70, mas ele continua sendo um ativo muito estratégico. Então, ter petróleo, saber negociar com isso e principalmente entender a dinâmica do preço do petróleo é fundamental para os países, né? Então, você considerar que por uma transição energética ou por melhora da questão ambiental a gente vai abandonar o petróleo, eu acho que hoje a gente está distante disso ainda. Conversei com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. E não seja por isso, tá? Feliz Ano Novo novamente. Pô, não custa. Minha mulher reclama comigo que eu desejo feliz ano novo até abril, tá? Então, é isso. Enquanto tiver ano, feliz ano novo para todo mundo, viu? Feliz 2026. Isso vale até dezembro. É isso. Até mais, Exatamente. professor.